Muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entre Vidas aqui na Vibe Mundial FM. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui diariamente, de segunda a sábado, com o programa Entre Vidas, não é? E hoje, o programa de 1 hora, e hoje tem algo especial aqui, uma novidade. Nós vamos ter 2 temas no programa de hoje. Primeira meia hora, quero conversar sobre espiritualidade com vocês, uma visão universalista e explicar algo muito interessante sobre a vibração que cada uma das religiões atingem na espiritualidade. Por exemplo, a Umbanda, a Mesa Branca, quando você trabalha com ocultismo, claro, daquelas que atuam com o universo da espiritualidade, não é? Da multidimensionalidade, eu quero explicar para vocês os corpos que são atingidos, trabalhados, não é? E as dimensões que são trabalhadas através dessas linhas de pensamento, digamos assim. Você vai entender por que é importante o universalismo, já que aí tudo se completa, se complementa. E na segunda meia hora do programa, hoje nós vamos falar sobre a sabedoria oculta de Jesus Cristo, onde eu quero falar, trazer para você até uma fala, né, um trecho de uma das falas dos ensinamentos do Mestre Jesus e explicar à luz de uma visão metafísica, espiritualista, ocultista, revelando o ocultismo presente nos ensinamentos de Jesus, ok? Então, programa especial hoje, Entre Vidas. Compartilhem, por gentileza, quem está comigo na internet, além de estar com vocês aqui na 95,7 FM, estou com vocês também no site da Rádio Vibe Mundial, ao vivo, e nos meus canais interativos, no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim e no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Quem já está comigo na internet, peço aquele carinho, aquela gentileza de compartilhar a live para que mais pessoas saibam que o programa está acontecendo, está super interessante, está super rico de conteúdo, né? E então, por gentileza, espalhem aí nas redes sociais. Galera, olha só que interessante, né? Cada uma das visões espirituais. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a Umbanda e a Mesa Branca como sendo as 2 vertentes espíritas, né? No Brasil, o espiritismo tem 2 vertentes, a Umbanda e a Mesa Branca, basicamente. Tem algumas menores, alguns grupos menores também, mas esses são os mais conhecidos, os mais importantes, onde há um conhecimento sobre outras dimensões, o mundo astral, né, sobre a importância da autodefesa. Cada um do seu jeito procura trabalhar esse contato do ser humano com a sua essência espiritual, né, e a sua proteção em relação às influências negativas, obsessivas do astral inferior. Só que olha que interessante, né? Cada uma delas acaba atingindo uma camada do mundo extrafísico e, ao mesmo tempo, acaba trabalhando mais um dos nossos corpos, não é? Por isso que eu falo para vocês, como eu dizia agora e repito, por isso que é tão importante o estudo e a vivência de uma espiritualidade, como eu proponho, universalista. Não dá para a gente se fechar numa única visão, não dá, ao meu ver, para você se fechar na unilateralidade, ou seja, ficar unilateral, ficar fechado num único sistema de crenças. É importante que você se abra, né, para uma visão universal da existência humana e do sentido da vida, da evolução. Veja só, a Umbanda, vamos começar falando da Umbanda, depois eu vou falar da Mesa Branca e da Teosofia, tá? E aí chegaremos no universalismo. Basicamente eu pego essas 3 vertentes, não é? A Umbanda, a Mesa Branca e a Teosofia, que é o ocultismo, porque elas trabalham exatamente 3 camadas do plano astral e, ao mesmo tempo, 3 corpos diferentes nossos. Olha que interessante. A Umbanda, por exemplo, ela tem algo muito bom que você não vê presente, por exemplo, no kardecismo. Por isso que fica limitado você trabalhar só com uma dessas visões. A Umbanda, ela tem, por exemplo, uma naturalidade para resgatar o xamanismo, onde se trabalha a magia elemental. Então, pela Umbanda, você aprende a magia dos elementos da natureza. Veja bem, eu não sigo nenhuma dessas linhas específicas, como eu disse. Então eu procuro pegar o que há de importante, o que há de interessante, o que há de verdadeiro, de útil em cada uma dessas linhas e agregar no universalismo. O que não é interessante, já eu falo também sobre isso, as coisas que são descartáveis, que não são mais necessárias, que são parte de uma outra metodologia, de outra época, de outro tempo, o que é primitivo, a gente vai deixar de lado. Não vamos mais também perder tempo. Por isso que
também fica muito complicado você querer seguir um único sistema de crenças, porque você acaba se fechando dentro de uma série de condicionamentos que não são mais úteis ou produtivos ou evolutivos, entende? Então veja só, voltando, a Umbanda, ela tem a grande vantagem de não deixar o ser humano perder essa conexão com a natureza, com a magia da natureza, com a magia dos elementos. Portanto, o principal corpo dos corpos extrafísicos, né? Além do físico, o principal corpo que a Umbanda acaba trabalhando é o corpo etérico, ou seja, o corpo mais denso nosso, né? Então, a partir do corpo etérico se fazem as desobsessões, a partir do corpo etérico se fazem os trabalhos de cura pela Umbanda, as limpezas magnéticas, não é? As limpezas dos miasmas, através dos banhos de ervas, através, enfim, né, de todas as conexões com os elementos manipulados ali, né? A compreensão, associando a Umbanda também com os orixás presentes no candomblé. O candomblé também trabalha muito com essa vibração telúrica. A diferença do candomblé, para quem não conhece muito, é que o candomblé ele não tem uma visão reencarnacionista. Ele não tem. O candomblé não vê o ser humano como alguém que está reencarnando e evoluindo. Ele entende que o ser humano tem que buscar o seu equilíbrio com seus orixás para essa vida, né? Essa é a diferença. E não vê também, o candomblé não vê a conexão com o mundo astral através da incorporação, ou seja, o processo de incorporação, de manifestação mediúnica que se vê presente na mesa branca e na Umbanda não é compartilhado no candomblé. O candomblé manifesta diretamente a vibração dos orixás. Eles não entendem, né, na visão deles, eles não entendem que incorporam entidades, né? Eles entendem que manifestam vibrações divinas que são os orixás, né? De fato, podem até manifestar, mas é claro que existem as entidades ali. Ao meu ver, é claro isso. Mas é claro que a religião em si não coloca desta forma, ok? Porém, a questão da manipulação dos elementos também é muito presente no candomblé, porque o candomblé também tem uma raiz. Por ter uma raiz africana, ela traz, né, e antiga, traz também o xamanismo. Então, por exemplo, a Umbanda, que vem dos índios, né? A Umbanda vem dos índios brasileiros, vem da história indígena aqui no Brasil. E ela se uniu, o xamanismo indígena, ele se uniu ao xamanismo africano. Então, o xamanismo brasileiro, aliado ao xamanismo africano, geraram a Umbanda. Então, não dá para você virar e falar assim, a Umbanda, né, é primitiva ou é evoluída. Não, ela tem comportamentos, sim, que são primitivos e podem ser descartados. Por isso que eu não acho interessante seguir rigidamente uma única vertente, uma única linha de pensamento. Mas o que ela tem de muito bom para a gente guardar? A prática da magia elemental, que também está presente no culto aos orixás, né? Cada orixá também é manifestado, é uma parte de Deus, é uma energia de Deus manifestando-se na natureza. Então, dessa forma, você tem, então, ali a congregação ali de todas as forças, que poderemos chamar, na visão da teosofia, dos 7 raios. Já já chego aí. Mas os 7 raios estão presentes na Umbanda como as 7 linhas da Umbanda. Estão presentes no Candomblé como os 7 principais orixás do Candomblé. Isso é o universalismo, que eu já estou costurando aqui para você entender daqui a pouco, totalmente com a clareza maior possível nesse tempo do programa, a importância e o valor do universalismo na espiritualidade, ok? Bom, a mesa branca, que é o kardecismo, ela já tem um foco maior na cura, apesar de trabalhar, veja bem, todas as linhas trabalham com todos os corpos, mas existe um foco maior. Enquanto a dimensão da Umbanda é mais telúrica, é mais quarta dimensão, é quase física, a mesa branca trabalha mais com o corpo emocional, o corpo astral. Daí porque dentro do universo do kardecismo é tão importante a moral, né? A preocupação com a conduta moral, que é uma coisa ligada aos sentimentos, não é? Né? E isso é muito propagado no universo do kardecismo, né? Não concordo com muita coisa, já que a visão moralista kardecista segue muitos preceitos do catolicismo,
que é muito cheio de manipulações sobre as informações de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor no segundo bloco do programa. Hoje tem 2 temas do programa, viu, gente? Quem pegou agora o programa hoje tem a primeira meia hora aqui falando sobre o universalismo na espiritualidade. Estou explicando sobre Umbanda, Mesa Branca, que faixa do mundo astral e qual dos nossos corpos essas vertentes espirituais trabalham. E no segundo bloco, segunda meia hora hoje, no programa especial, eu vou mudar o tema e falar sobre a sabedoria oculta de Jesus Cristo. Então, imperdível hoje. Quem está comigo aí nas redes sociais, estou com vocês agora no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim e no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Faço a gentileza de compartilhar a live para que mais amigos aí se unam nessa corrente nossa com muito amparo. Graças a Deus, esse momento, essa egrégora desse momento do programa tem muita força, tem muito amparo. Então, espalhem aí que o programa está no ar e está bem legal, está bem interessante. Turma, olha só. Então, continuando aqui, a mesa branca, o kardecismo, então ele manipula muito as energias do plano astral, do corpo astral, com um objetivo muito grande de esgotar. A intenção é boa, né? Às vezes o modo de fazer é que eu questiono, mas a intenção é esgotar as cargas emocionais viciosas, negativas, não é? Por isso que você vê tanto na mesa branca, né, no kardecismo de uma forma geral, o trabalho no sentido de desenvolver o amor, a solidariedade, né, os sentimentos de compaixão, ou seja, a busca da elevação da vibração dos sentimentos. Então, essa intenção, ela realmente existe nesse propósito moral, né, apesar, como eu disse, da minha visão ser um pouco diferente em relação ao que é aplicado no espiritismo kardecista, mas a intenção é boa, de colocar aí o equilíbrio das pessoas dentro de uma frequência emocional superior. Então você percebe que a Umbanda, por isso que o kardecismo, as entidades, vamos tirar o kardecismo em si, mas falar das entidades. As entidades da Umbanda, quem é o preto velho? É a figura do feiticeiro, um xamã africano. Quem é o caboclo? Também domina as forças da natureza. O índio, não é? Que domina também as forças xamânicas pela vertente indígena aqui do Brasil ou das Américas, não é? Então, isso vai se aliando. Por isso que eu falei para vocês, essas entidades da Umbanda, elas têm um domínio e trazem para nós muita força, muita vitalidade, muita saúde, muita prosperidade a partir das energias telúricas. Já o trabalho da mesa branca trabalha muito bem com a parte de fluidificação das energias que vão equilibrar o corpo astral. Então é a linha médica, por exemplo, são linhas de muitos dos artistas também que trabalham com pintura mediúnica, com outros formatos de elevação da vibração nossa através do uso da arte, né? Então, por vários caminhos, a visão kardecista procura elevar a vibração das pessoas, a frequência vibracional emocional. E aí temos a teosofia como uma terceira vertente. A teosofia eu coloco como uma representação do ocultismo. O ocultismo, na verdade, já não tão oculto, ainda bem, o ocultismo revelado, né, que foi revelado pela sociedade teosófica a princípio, mas que tem raízes multimilenares, né? Então, a teosofia, na verdade, ela já manipula energias de uma sexta para sétima dimensão. Então, você tem o trabalho desde a quarta, quinta dimensão na Umbanda, da quinta para a sexta na mesa branca, da sexta para a sétima dimensão através do uso da conexão com os mestres, os cristos, os seres de evolução maior, mais sutis, trabalhando diretamente a energia dos 7 raios na sua fonte astral, percebe? Então você tem aí uma forma mais sutil de conexão, onde se trabalha mais com o corpo mental. Então o corpo mental, ele é muito focado, apesar de, como eu disse, todas as linhas trabalharem em todos os corpos, direta ou indiretamente, cada uma delas acaba sendo mais atuante dentro do desenvolvimento, a utilização de um desses 3 corpos, ao mesmo tempo atuando numa faixa dimensional do astral diferente, entende? Agora, você percebe, estão percebendo o porquê que eu sou universalista? Por isso, porque não dá para eu optar por uma vertente só.
Então, o universalismo me permite agregar no mesmo trabalho, né, no mesmo estudo, nos mesmos ensinamentos que eu propicio lá no Espaço Entre Vidas, todas essas vertentes. Claro, tirando os excessos, né? E desenvolvendo o que elas têm em comum, todas essas vertentes. O conhecimento da reencarnação, do processo evolutivo, o conhecimento da importância do... Presta atenção no que eu vou te falar. O poder, sim, seria, viu? A Marisa está perguntando se o que eu falei da teosofia é o que é ligado à grande fraternidade branca. Sim, é. A Ordem Rosa Cruz também fala muito sobre isso e outras vertentes do ocultismo, ok? Exatamente isso, tá? Mas continuando o que eu estava falando, uma outra coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção, que é comum nessas vertentes, é o uso da paranormalidade e da mediunidade como forma de conexão com as entidades através do poder da evocação. Então, o poder da evocação permite você trazer para perto de você os seus mentores do plano astral, que podem te ajudar imensamente, né, a você intermediando forças superiores. Então, através dos nossos mentores, né, e aí a importância também do universalismo, porque olha só, outra coisa importante, na Umbanda você tem uma predominância do uso da mediunidade. Na mesa branca você tem algo mais intermediário. A mediunidade é usada e a paranormalidade também, mas há um foco ainda maior na mediunidade. Na teosofia, no ocultismo, o foco maior é na paranormalidade. Os dois são importantes. A paranormalidade é a percepção do mundo astral pelos chakras, por mim, independente de ter entidade comigo. Já na mediunidade eu sou um canal, a entidade me auxilia, me orienta, sopra aqui para mim as coisas. Então eu tenho muita ajuda das entidades do mundo astral, do plano astral superior. Deu para compreender? Então, na realidade, todo esse conhecimento, quando pegamos o principal de cada coisa e aí peneiramos e tiramos todos os excessos, o que é o excesso que a gente tem que deixar de lado? O excesso são as tradições inúteis. Sabe, ficar seguindo tradição inútil, gente, chega, vamos jogar fora. Chega de muleta, de crenças cegas, de condicionamentos. Então essa parte, presente na Umbanda, presente na mesa branca, presente até mesmo no ocultismo, nós temos que tirar. É a visão mais religiosa, é a visão mais calcada em crenças de barganha. Então isso tem que acabar, né? Temos que entender a visão mais evolutiva. Aí entra Jesus Cristo e os seus ensinamentos, né? Não só ele, mas os grandes iluminados que passaram por esse planeta, os grandes avatares, não é? Que na verdade são aqueles seres que nos ensinaram o verdadeiro caminho da evolução, né? Sem que haja ilusões, né? Sem as tão presentes ilusões que vemos em todas as religiões. Então, tudo isso conforma, como eu disse a vocês aqui, a espiritualidade com visão universalista. E todo mundo pode vivenciar essa espiritualidade. Bom, é tanta coisa para passar para vocês. Então eu quis apresentar agora nesse primeiro bloco para vocês do programa Entrevidas de hoje, essa visão que vai associando, né, linhas ou vertentes filosóficas religiosas diferentes e o porquê que elas são importantes, naquilo que são importantes. Claro, nós temos que deixar de lado os condicionamentos, por exemplo, na conexão com as entidades da Umbanda, onde se usa o fumo, a bebida alcoólica, isso tudo é bobagem, né? Temos que deixar de lado. Mas é bobagem também o uso, né, do condicionamento presente na mesa branca, quando se coloca o trabalho mediúnico como obrigatório, né, para você ter equilíbrio da mediunidade, ou seja, ou aquele condicionamento, aquelas exigências moralistas presentes ali sobre a caridade, a visão da caridade como uma obrigação moral. Tudo isso é condicionamento. Então isso a gente tem que peneirar, tirar os excessos, porque senão você se engana por muitos anos na tua vida dentro de um sistema religioso. Então tem que tomar cuidado, né? O cuidado sempre é importante. Bom, turma, quero fazer aqui uns convites super especiais para vocês. Segunda-feira agora, eu, Marcelo Cotrim, quero convidar todos vocês a estarem comigo para a primeira aula, segunda próxima, dia 10 de fevereiro, às 20h30 à noite. Vai ser uma aula por semana durante 7 meses. Vou iniciar com vocês o curso de Espiritualidade Metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade.
Vamos juntos? Vamos, enfim, começar aí, você que ainda não começou, sua vivência com a espiritualidade universalista, quer, além de conhecer hoje, aqui como eu apresentei, né, na teoria, quer conhecer na prática, vivenciar, desenvolver tua mediunidade, desenvolver tua paranormalidade, vem comigo segunda-feira para o curso, você vai conhecer uma proposta encantadora, libertadora, que vai acelerar teu equilíbrio, tua saúde, teu desenvolvimento na conexão com seus guias espirituais, com seus mentores. É um curso, então, que todas as aulas têm coisas novas e quase 100% das aulas tem prática, entende? Então você vai praticar viagem astral, vai praticar, né, mediunidade consciente, conexão com guias espirituais de muitas linhas diferentes. Você vai conhecer desde os magos brancos, a linha cigana, aos Exus, né? Você vai conhecer desde da energia sutil dos anjos e arcanjos aos guardiões Exus. Essa é a visão universalista na prática, que você também vai conhecer dentro do curso, ok? Além de estudar reencarnação, missão encarnatória, período entre vidas, você vai estudar lá também vidas passadas, enfim. É um curso que te prende todas as aulas assim, e participativo, dinâmico. Vamos juntos? Quem quiser então participar, se matricule no site entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link agenda, lá você já se matricula, tem parcelamento até 12 vezes pelo PagSeguro com a taxa deles, mas fica bem acessível o valor mensal, ou aproveita que tem uma promoção de parcelamento promocional até 11 vezes, sem acréscimo nenhum quando feito pessoalmente. Para isso, você liga agora ou manda WhatsApp e deixa reserva de vaga por telefone ou por WhatsApp. Anote, o telefone do Espaço Entrevidas é o 011 9, o telefone agora para ligar, corrigindo, é o 3868-4624, 3868-4624, ou manda mensagem no WhatsApp, agora sim, 96385-2828, 96385-2828, é o WhatsApp do Espaço Entrevidas, ok? É isso aí. Pessoal dando aqui feedbacks legais, meus alunos, a Maria Paula Martins no Facebook, curso maravilhoso, resume e aprofunda ao mesmo tempo cada assunto, uma libertação. Que bacana, é isso aí. Janaína Martins, curso maravilhoso para a vida. Ah, que bacana. A Juliana Martins Ribeiro, estarei aí com marido e filho, ela comemorando aqui, não perco por nada. A Déja Abreu, arrasou nas explicações, agradeço, que bacana. Olha aí. Olha só, turma, e quero convidar vocês também para dia 12. Então, segunda-feira agora, dia 10, começa o curso de Espiritualidade e Metafísica nível 1, tá bom? Com mediunidade e paranormalidade. E na quarta-feira, dia 12, começa o curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. 4 meses, uma aula por semana. Esse ensina, né, a verdade do que o Cristo quis dizer com as parábolas, com o Sermão da Montanha, com todos os sermões. Você vai curtir muito esse trabalho, porque ele vai te encantar com a vibração crística, né? E você vai entender esse grande manual de autossalvação que Jesus Cristo nos deixou, mas que as religiões esconderam, ocultaram, né? Modificaram a interpretação, modificaram a tradução. Então, o que chegou até nós pelas religiões, é uma visão muito moralista sobre o que Jesus Cristo ensina. E não é esse o propósito. O propósito é que você aprenda, né, a evoluir. Você sabe que em Jesus Cristo estão presentes todas as leis da prosperidade, todas as diretrizes evolutivas, né? E você vai se encantar. Agora, no segundo bloco do programa, eu vou falar desse assunto, daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui na Vibe Mundial. Então, no segundo bloco hoje do programa Entrevidas, eu vou agora falar sobre um outro tema. Hoje o programa está especial com 2 temas, e eu quero falar sobre a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo. O curso, já aviso, começa dia 12, quarta-feira da semana que vem, às 8h30 da noite, matrículas abertas no site entrevidas.com.br, ou liga agora, ou manda mensagem no WhatsApp e deixa a reserva de vaga. Tem parcelamento promocional também, até 7 vezes sem acréscimo, no 3868-4624 ou no 011 96385 2828, 6385-2828. Que é isso aí, galera. Vou passar para o André, para o intervalo aqui na Vibe Mundial. Eu, Marcelo Cotrim, já retorno com vocês daqui a pouquinho aqui na rádio, mas continuo com vocês no Facebook e no YouTube durante o intervalo do rádio,
Já já estou de volta na FM. Programa Entrevidas. É isso aí, meu povo. De volta para a segunda meia hora, segundo bloco do programa Entrevidas aqui na Vibe Mundial FM 95,7. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês. E também na internet. Com vocês no ao vivo, no site da Vibe Mundial e nos meus canais interativos, no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim e no canal Marcelo Cotrim no YouTube, simultaneamente agora ao vivo. Se puder, vai para lá, acompanha com comentários. Durante o intervalo do rádio, eu estava respondendo perguntas, lendo comentários aqui da galera, participando bastante. Vou ler alguns aqui também aqui no ar, né, com a galera do rádio. Quero também pedir a vocês que estão comigo na internet a gentileza de compartilharem a live agora do Facebook e do YouTube para mais pessoas, né, saberem que o programa está acontecendo, está bem esclarecedor. Hoje com 2 temas, hein? Primeiro bloco falei sobre espiritualidade universalista, bem interessante o enfoque, viu? Quem não pegou, depois está gravado aí no Facebook e no YouTube, assista. Onde eu falei sobre como que a Umbanda, a Mesa Branca, a Teosofia representam camadas do mundo astral e corpos que são trabalhados nossos, como corpo etérico, astral, mental. Agora no segundo bloco eu vou mudar o tema. Hoje eu propus 2 temas para o programa e vou falar sobre Jesus Cristo, a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo. É o tema que já já eu começo aqui a abordar com vocês, não é? A Ivone Botti diz aqui no Facebook: amando esses aprendizados, já mudei meus conceitos sobre Jesus, os mestres e a vida. Já estamos chamando de doida, ela fala aqui. Pois é, o pessoal às vezes não compreende, né? Essa visão mais aberta. É isso aí. Cidinha Silva, aqui no Facebook, ela fala: Marcelo, eu frequentei durante um período um centro kardecista e não sei sobre a paranormalidade. Poderia explicar um pouco? Você vê só, é isso que falta às vezes, uma explicação mais instrutiva para o uso de todos, né? Todos nós somos médios e paranormais. Não é só para quem é médium dentro do centro. Não é para quem trabalha dentro do centro. É para a vida, galera. Sua vida profissional fica enriquecida quando você é mais intuitivo, inspirado, com conexão com seus mentores, ativa a criatividade, ativa a inspiração, te dá consciência da tua missão encarnatória, entende? Tudo isso é importante. Então a paranormalidade permite ver o mundo astral, ouvir o mundo astral, fazer viagem astral consciente. Então a paranormalidade, Cidinha, é aquela parte de conexão com o mundo astral onde você não necessariamente está incorporada. Você está se comunicando como você se comunica com uma pessoa encarnada, vendo, ouvindo, dessa forma, direta, clara, lúcida, raciocinando, sem perder a consciência. Aliás, lá no Espaço Entre Vidas, no curso de espiritualidade, nós abrimos esse canal mediúnico paranormal conscientemente. O objetivo é sermos conscientes, tá? Segunda-feira começa o curso, galera. 8h30 da noite, dia 10 de fevereiro, curso de Espiritualidade e Metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade. Liga lá para saber mais e fazer reserva de vaga. 3868-4624. 3868-4624 ou manda mensagem de WhatsApp para 011 96385 2828. 6385 2828, ok? É isso aí, galera. Rafael Kercher aqui no YouTube dizendo: Marcelo, boa tarde. Uma dúvida, como posso saber qual linha de Orixá e Exu me acompanha no dia a dia? Estudando e vivenciando, Rafael, porque a hora que você estuda as 7 linhas, as 7 forças de Orixás, você vai entender qual é teu guardião Exu também, porque ele é dessa força. Então tem que estudar as características, vivenciar a experiência mediúnica, né? E aí você consegue descobrir. Isso é um assunto muito presente no nosso trabalho lá no Entrevidas, tá? Vou dedicar outros programas para falar mais a respeito, eu faço sempre isso também. E se puder, se quiser, venha fazer o curso também, tá bom? Eu volto a esse assunto depois. Galera, vamos falar de Jesus Cristo, do nosso mestre? Vamos falar sobre a riqueza da herança de sabedoria que ele nos deixou? Você sabe que, na verdade, Jesus Cristo, ele nunca pertenceu a nenhuma religião, né? Nenhuma religião. Apesar de ele ter nascido como um judeu, ele respeitava o judaísmo, mas ele inovou muita coisa. Ele trouxe muita coisa nova que um grupo de judeus já tinha também uma visão mais avançada, que eram os essênios. Né? Os essênios, não sei se vocês já estudaram um pouquinho da história dos judeus, eles passaram muito tempo escravizados no Egito, no Antigo Egito. Naquele período que os judeus foram escravos no Egito, uma parte dos judeus se aproximou e conheceu, através dos sacerdotes egípcios, o ocultismo, o conhecimento oculto dos antigos faraós, né, dos egípcios. E esse conhecimento oculto
né? Inclusive muitos rituais eram, por exemplo, praticados na grande pirâmide de Gizé. Então, o próprio Jesus Cristo passou por rituais nas pirâmides. É muito interessante conhecer essa história oculta do Mestre Jesus, não é? Na verdade, os essênios, quando, junto com todos os judeus, quando eles se libertaram, né, foram libertos do cativeiro egípcio, e aí, tempos depois, eles criaram a comunidade essênia. Os essênios, portanto, são judeus que, na verdade, têm uma visão espiritual diferenciada. Então eles respeitavam o judaísmo, mas eles sabiam sobre reencarnação, eles mantiveram preceitos do ocultismo, né, que eram muito avançados. Então eles estudavam chakras, a viagem astral, eles tinham contato com as outras dimensões, eles tinham uma visão muito próxima do que todos nós temos aqui. Hoje com a espiritualidade universalista. Então, por isso que inclusive, o meu centro, ele se chama, o centro que eu fundei, né, nosso centro, ele se chama o Caminho dos Essênios, porque nós seguimos aquela visão de busca da nossa própria cristificação. E os essênios sabiam que, na verdade, todos nós temos um Cristo interno que precisa se manifestar. Podemos chamar de eu superior, a parte divina, a parte Deus em nós. Então, o nosso Cristo interno, na verdade, ele precisa se expandir. Só que, de vez em quando, reencarna aqui na Terra um ser com uma evolução maior para acelerar o processo evolutivo. E aí, claro, em meio aos essênios, numa comunidade que já tinha uma consciência maior que a média, nasceu um avatar com essa missão de ensinar para a humanidade como acelerar o processo de evolução. O Mestre Jesus é esse cara. Na verdade, ele não é o único, não foi o primeiro, nem foi o último, nem será o último. Ou seja, de vez em quando, ciclicamente, reencarnam aqui avatares, né? O avatar, então, é um cara com evolução superior que reencarna com uma função evolutiva, não é? E o avatar Jesus Cristo, ele veio para nos deixar ensinamentos que, em parte, já existiam, que vinham lá dos antigos essênios, né? Os essênios também estiveram presentes na Índia, né? Jesus foi à Índia, o próprio Mestre Jesus esteve na Índia, existem registros na Índia da passagem de Jesus Cristo no Tibete, né? Então você tem assim, quando você vai estudando lá do oculto, é fascinante, porque você se aproxima de Jesus. Você conhece o cara, o professor, sábio, o avatar, né? Mas um cara que também se preparou na infância, adolescência, juventude, para chegar aos 30 anos e executar 4 anos de uma missão pública fantástica, né? Só que o legado dele foi em grande parte distorcido, foi em grande parte até escondido. Quantos livros, né, pela religião depois, infelizmente, foram queimados, foram escondidos, foram ocultos da grande maioria das pessoas. E o que nós procuramos fazer, através de um movimento que, olha que interessante, né, como tudo é kármico no sentido de resgate. Nos últimos 70 anos, olha só, de 2000 anos, somente nos últimos 70 anos, uma quantidade gigantesca de documentos históricos foram redescobertos pela arqueologia. Evangelhos apócrifos, né? Evangelhos, então, que tinham sido queimados, escondidos, algumas cópias que haviam sido preservadas em grutas, cavernas do Mar Morto, que eram lugares onde os essênios viviam, né, trouxeram a verdade à tona novamente. E é com esse conteúdo, inclusive, juntando com todo o conteúdo do ocultismo, que antes era oculto, mas agora foi revelado, que eu trago no meu trabalho, através desse curso, A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, que eu estou compartilhando agora no programa Entrevidas, e que semana que vem vai ser aprofundado no curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Então, na verdade, todo esse conhecimento faz você entender sobre um outro olhar. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na visão religiosa, o reino dos céus é visto como um lugar perfeito no pós-morte, né? Quando, na verdade, o reino dos céus, ou no máximo é visto como a presença de um ambiente de compaixão, de amor, não é só isso. O reino dos céus é uma dimensão, é uma frequência de vibracional, poderíamos chamar até de quântica. Então, o reino dos céus, na verdade, é uma frequência vibracional que nós estamos aqui podendo acessar. Por que Jesus Cristo dizia, o reino está no meio de nós, o reino está aqui? Ele queria dizer o seguinte, a vibração elevada
da expansão de consciência está aqui, acessível para você. Não está no futuro, não está após a morte, não está no outro lugar físico, nem mesmo no outro tempo. O tempo e o lugar é aqui e agora. Só depende de você abrir teu coração, tua mente, expandir tua consciência para acessar o reino dos céus. Então, existe até uma passagem, eu vou até ler aqui uma frase, que é uma parábola de Jesus bem curtinha, mas que eu vou explicar para vocês na visão do ocultismo, que eu acho muito bonito isso. Então, já ouviu falar na parábola, por exemplo, da pérola, não é? A pérola, e ele diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo que tinha e compra essa pérola. Isso está em Mateus capítulo 13, né? Essa parábola da pérola, ela quer dizer o quê? Na visão religiosa, vou comparar para você entender o que houve de distorção. Na visão religiosa, se diz que a pérola é o próprio Jesus, que as pessoas teriam que abandonar, né, o mundo, os valores do mundo, para seguir Jesus. Isso causou, durante séculos, um desprezo, um menosprezo ao que era mundano, do mundo, ou seja, ao corpo, ao que está ligado ao corpo, como a sexualidade, entende? Tudo que gerava prazer era visto como pecaminoso, porque a única pérola seria seguir os preceitos de Jesus. E Jesus era visto, a ideia, a imagem de Jesus era vendida como de um cara, como um santo, casto, que nunca teve uma vida sexual, que nunca se casou, que não teve família, que vivia só para os outros, que não tinha uma vida própria. Isso não é verdade. Ele tinha muito equilíbrio entre o pessoal, o familiar e o coletivo. Jesus era um exemplo de um homem que teve, sim, uma companheira, Maria Madalena, que teve filhos, que teve uma história de vida que foi, obviamente, escondida, ocultada da grande maioria de todos nós. Na realidade, né, quando ele fala sobre... Então, o que ele quer dizer nessa parábola da pérola, quando Jesus fala que devemos vender tudo o que temos para comprar essa pérola? É tudo muito simbólico, é óbvio. Então, o simbolismo disso quer dizer o seguinte: ele fala assim, olha, abra mão do ter. Na verdade, a tradução aqui não está bem correta. Ele quer dizer o seguinte: abra mão do possuir, abra mão do ter. Ou seja, você pode ter tudo, mas você não precisa se prender ao ter. Você pode ter tudo porque tudo que o mundo oferece são ferramentas para a evolução. O dinheiro é bom, o corpo é maravilhoso, tudo que é material nos ajuda a crescer. Só que nós não podemos nos confundir com as ferramentas, né? A ferramenta nos ajuda, mas nós não somos a ferramenta. É isso que ele queria dizer para nós. Então, abra mão do ter, abra mão do possuir, que é coisa do ego, para viver aquilo que é do eu divino. Ou seja, a pérola é a sua consciência crística, é a sua consciência superior, é o teu eu superior. Então, quando ele dizia isso, ele queria dizer o seguinte: olha, faça o seguinte, deixe o teu eu superior comandar a tua vida. Deus no comando, como todo mundo fala popularmente, é uma verdade, temos que deixar Deus no comando. Mas Deus no comando não é um ser externo. Deus no comando é o seu eu superior comandando o seu eu inferior. É o seu eu divino comandando o seu ego humano. Então, o ego humano é a personalidade humana, com seus acertos e erros, qualidades e defeitos, entende? Quer dizer, o ego humano também não é ruim, é uma ferramenta evolutiva, mas que tem que estar, para trabalhar corretamente essa ferramenta, essa máquina que é o ego, podemos entender o ego como uma ferramenta, uma máquina, um computador, mas para trabalhar direito, para usar bem essa máquina, tem que ter por trás o eu divino comandando. Qual é o grande problema do ser humano que bloqueia, atrasa a evolução? É quando o ser humano coloca o ego em primeiro lugar e o eu divino em segundo lugar. Faz uma inversão do que deveria fazer. Quando o ser humano inverte essa ordem, né? E é isso que Jesus Cristo chamava a atenção. Ele nunca, galera, propôs que as pessoas abrissem mão da matéria, do dinheiro, da riqueza. Como poderia, se ele mesmo era sustentado para a sua missão, né, por várias pessoas que ajudavam, que auxiliavam? Porque mesmo na época dele, manter por 4 anos uma peregrinação
né, por todo mundo conhecido da época, para justamente poder alimentar, estimular as pessoas a crescerem, isso daí custava caro. Ele ia junto com uma equipe, né, e viajando o tempo inteiro. Vamos lembrar que o próprio Jesus, ele era descendente do rei Davi pela linhagem do pai dele, José, né? Então, um descendente de rei não é uma pessoa pobre, como a religião, a igreja tenta pisar nisso, né? Bater na tecla da pobreza, justamente alimentando a falsa ideia de que a pobreza seria vantajosa, né? Então, para você se livrar desse, entre aspas, motivo de pecado que é o dinheiro, você colocava tudo em doação, né, para as obras, porque parece que aquilo que você faz na tua vida não é uma obra divina. Criatura, presta atenção. O que você fizer na tua vida, se você estiver sendo guiado pelo teu eu superior, pelo seu eu divino, as obras divinas você também está realizando. O seu trabalho, a sua profissão também é sagrada. Aliás, daí vem a palavra sacrifício, antes de ser distorcida, né? Sacrifício, a ideia sacrifício tornou-se a ideia de sofrimento, mas a ideia original de sacrifício vem de sacro ofício, sacro, sagrado, ofício, trabalho, trabalho sagrado. Tudo que realizamos, que seja com amor, com sentido de evolução para nós e para o mundo, é um sacro ofício. E Jesus Cristo ensinava isso com muita clareza, que todos nós, em qualquer momento, em qualquer instante, nós somos o próprio templo. Não precisamos, né, de seguir, né, adorar imagens ou deuses externos, né? O Deus que nós temos que compreender e conectar e nos religarmos, né? Daí o sentido original da palavra religião é o religare, né, do latim, é o Deus interno em cada um de nós, que é o nosso eu superior, entende? Então, na verdade, a pérola... Agora, vamos lá para o símbolo da pérola. Olha que interessante, ainda pegando aí a parábola de Jesus Cristo na visão do ocultismo, na visão metafísica e do ocultismo que eu aqui estou apresentando, eu, Marcelo Cotrim. A pérola, vamos lá, o molusco. Você sabe como é que uma pérola é formada? Ela é formada quando dentro daquela concha do molusco entra alguma coisa que agride, que irrita. Por exemplo, um grão de areia. Se um grão de areia entrar no molusco, ele começa a criar uma camada de defesa. Essa camada de defesa, né, que vai sendo formada aos poucos ao redor daquele grão de areia, torna-se, com o passar do tempo, uma linda pérola. Então a pérola, ela é um símbolo maravilhoso que Jesus Cristo não ia deixar de utilizar da natureza, né, presente da época dele até hoje. E é um símbolo do que nós fazemos com a nossa evolução. O que nós fazemos com a nossa evolução? Nós pegamos aquilo que nos faz sofrer, o grão de areia que irrita a nossa essência, que é o nosso lado, é o medo, é a raiva, é a culpa. Isso é o grão de areia. É aquela parte dentro de você que está incomodando. É aquela parte dentro de você que você sabe que não é verdadeira, entende? E aí você vai cristalizando ao redor desse grão de areia com a maturidade evolutiva, você vai cristalizando camadas, formando uma linda pérola que se torna uma joia. Então, na verdade, a pérola é, digamos assim, o fruto de um desenvolvimento, o fruto de uma maturidade, o fruto de uma superação de um processo de dor. Então, o que Jesus Cristo queria dizer é o seguinte: abra mão do ego que quer possuir e se entregue ao seu eu superior, viva de um modo divino. A hora que você vive dessa forma, você encontrou, né, o caminho da evolução. Nunca ele se sugeriu, como as pessoas nas religiões querem, ele nunca se autopromoveu ou sugeriu que ele fosse o filho único de Deus e que a pérola seria ele, tipo a última bolacha do pacote, eu sou a pérola. Gente, ele era para ele, e ele nos ensinou a sermos, cada um de nós, para nós mesmos. Então ele veio para ser um grande professor, um cara iluminadíssimo. Eu estou aqui dando só um toque para vocês, um princípio desse entendimento, né, no tempo que o programa de hoje permite, e quero aprofundar em outros programas, vou fazer isso, e também lá no Espaço Entre Vidas, tá bom? Então eu quero fazer um convite aqui muito especial. Eu, Marcelo Cotrim, quero convidar todos vocês. Olha só, semana que vem agora, quarta-feira, dia 12 de fevereiro, vai acontecer o curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. É um curso de 4 meses, uma aula por semana, toda quarta-noite,
ok? A partir do dia 12 de fevereiro, agora semana que vem. Gente, é um curso que te transforma, porque primeiro que você vai conhecer, talvez pela primeira vez, o verdadeiro Jesus Cristo, que não nos foi apresentado. Essa ideia do Jesus super-herói, salvador, não existe. Jesus era um professor, um ocultista, inclusive ele era até mesmo um monge yogi, né? Porque ele ficou muitos anos no Oriente, ele se aprofundou na meditação, ele ensinava isso para os seus apóstolos, ele praticava isso constantemente. Aqueles momentos do Evangelho que fala que ele se isola em oração, eram momentos de meditação, dentro de uma visão antiga, muito antiga, yogi, né? Então eu quero te apresentar essa visão profunda sobre Jesus nesse curso, para você conhecer e se transformar através dos ensinamentos ocultos do Mestre Jesus Cristo. Então, dia 12 é a primeira aula, semana que vem, quarta-feira, tá bem? O curso, ele é parcelado no site até 12 vezes pelo PagSeguro. Se quiser fazer pessoalmente, tem uma promoção até 7 vezes sem acréscimo nenhum. Vou trabalhar a interpretação metafísica do Sermão da Montanha, do Pai Nosso. Tem uma aula mais para o final do curso linda, que eu trabalho a interpretação do Pai Nosso na visão do ocultismo. Vamos fazer exercícios de conexão crística, estudar várias parábolas, as principais parábolas, numa visão que você nunca conheceu, que vai ser para você inédita, provavelmente, mas que todo mundo tem que conhecer, não é possível. É algo muito lindo e muito transformador. Gente, quem quer se matricular, vai no site entrevidas.com.br, vai no link Agenda, lá você consegue fazer sua reserva de vaga. Se preferir, liga agora ou manda mensagem de WhatsApp, tira dúvidas por telefone ou por WhatsApp e deixa a tua reserva de vaga. Aí você chega um pouquinho mais cedo na quarta-feira, dia 12, e já faz a sua matrícula. Liga no 3868-4624, 3868-4624, ou manda mensagem de WhatsApp para 011 96385 2828. 011 96385 2828 é o WhatsApp do Espaço Entrevidas, para você tirar suas dúvidas e já deixar a reserva de vaga, beleza? E quero recordar também vocês que na semana que vem, começam 2 cursos, portanto, tá? Segunda-feira, dia 10 de fevereiro, começa o curso sobre espiritualidade metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade. Helenice Amaral comentando aqui do curso de Jesus. Nossa, esse curso deve ser tudo de bom. E é mesmo, viu? São cursos incríveis, assim, de crescimento pessoal. Helenice já é minha aluna, conhece bem. Turma, olha só. Então, segunda-feira, o curso é sobre espiritualidade e metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade. 7 meses, a partir da segunda, dia 10, prática, teoria e prática em todas as aulas. Agora, na quarta-feira, dia 12, é o curso da sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo, tá bem? Das 8h30 às 10h30 da noite, é o horário das aulas de noite, né? E uma aula por semana. O da segunda-feira de espiritualidade são 7 meses. O da quarta-feira de Jesus Cristo são 4 meses, tá bom? Quer saber mais? Ligue 3868-4624. 3868-4624 ou manda WhatsApp para 011 96385 2828. 011 96385 2828. Falei bastante. Espero que tenham gostado. Por gentileza, compartilhem a live nas redes sociais, mas vou encerrando por agora, o tempo por hoje acabou. Quero deixar um grande abraço a todos vocês e lembrar que eu, Marcelo Cotrim, retorno amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, com mais um programa Entre Vidas. Grande abraço a todos e até lá.